Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Vamos dar seguimento à nossa semana de segmentação de imagens, né? Então hoje a gente vai aprender como faz segmentação utilizando as técnicas de linearização, tá? A introdução, né, os tópicos que a gente vai fazer é uma fundamentação sobre a utilização de como a gente pode usar a linearização para fazer as nossas segmentações de imagem, né? E vamos ver técnicas de linearização global, múltipla, variável e multivariável, né? Bom, a segmentação utilizando linearização, ela é basicamente uma divisão que a gente faz na nossa imagem baseada em propriedades, né, baseada nas intensidades ou nas propriedades, né, dessas intensidades, né? E é uma técnica de segmentação que é baseada pela similaridade, diferente daquelas técnicas que a gente viu na aula anterior, que eram baseadas na descontinuidade, né? Como a gente estava conversando antes. Não são os únicos dois tipos, né? Existem outras formas também, por exemplo, baseada em morfologia, né? E como o caso das Waterfields, né? Mas a gente não vai trabalhar isso na aula de hoje, vocês já leram, já viram como é que é, a gente só vai dar um foco maior na parte da linearização, tá? A técnica de segmentação por similaridade, mais especificamente quando a gente trabalha com linearização, a gente tem algumas propriedades que são intuitivas, né? São de fácil implementação e também de boa velocidade computacional, né? Por isso que a gente usa bastante essas técnicas. Basicamente, o que a gente faz? Tenta encontrar, a partir de um histograma, definir um limiar em que a gente separa essa nossa imagem em regiões cuja intensidade são diferentes para essas regiões, né? Então, por exemplo, aqui a gente teria esse T aqui, a gente verifica que ele divide esse nosso histograma de acordo com esses picos diferentes de intensidade. Ó, a gente vê que os pixels que estão aqui à esquerda, eles têm um nível de intensidade maior do que aqueles pixels que estão à direita, né? Então, essa é uma ideia bastante interessante assim, para ser aplicada, né? A gente pode utilizar o T, por exemplo, como uma constante, né, aplicável a uma imagem inteira, né, que aí a gente vai caracterizar isso como um processo de limerização global, que a gente vai ver, né. Quando esse T muda ao longo da imagem, a gente usa o termo limerização variável, certo? Que a gente também vai trabalhar, né. O termo de limerização local ou regional também pode ser usado, né, para fazer essa limerização baseada em diferentes regiões, baseado para diferentes pixels, utilizando a sua vizinhança também. Tá? Isso a gente vai trabalhar agora na nossa disciplina, né? E aí a gente teria aqui a nossa limerização múltipla também, né? Quando a gente faz isso variando esse valor de T, dependendo de diferentes regiões, né? Não apenas em duas, mas em mais de uma, encontrar mais de duas regiões que a gente quer separar, não apenas como normalmente a gente pode querer fazer, o caso mais simples, né? Dividir entre o que a gente está querendo segmentar e o resto, digamos assim, né? Ou entre dar destaque para o que a gente quer e o resto seria o fundo. Não, a gente pode dar destaque a mais de um segmento, né, da imagem, certo? Bom, o sucesso, então, dessa limerização, né, ela está diretamente relacionado com a largura e a profundidade do ou dos vales que a gente tem, né, nesses histogramas, que são os nossos pixels, né? E que a gente está basicamente pixels e vales, né? Os picos e os vales, né? Os vales são determinados o intervalo, né, o que tem entre dois picos, por exemplo, né? Então aqui a gente vê, né, como eu mostrei no caso anterior, né, como a gente consegue visualizar, né, claro, nem todos os casos vão ser tão fácil assim de visualizar pelo histograma, mas a gente consegue perceber que o histograma, simples assim de intensidades, como a gente está vendo, né, eles já podem nos dizer muita coisa, né? Então aqui os principais fatores que levam a gente a ter esses vales, né, que é o que a gente está procurando, né, para separar esses picos, né? Tem aqui, né, a separação entre eles, né, os principais fatores que tem, que é o principal, né? O índice de ruído da imagem também é importante para poder afetar esse vale. O tamanho relativo dos objetos e também dos objetos do fundo também é importante para encontrar esses vales, né? A uniformidade da fonte de iluminação. Normalmente a gente espera que quanto mais diferente for essa iluminação em relação ao que a gente está procurando e o que a gente quer separar, é melhor, porque daí a gente vai encontrar essas diferentes graus aí, né, de intensidade. E também a uniformidade das propriedades de reflexão da nossa imagem. Tá? Qual que seria aqui, só para a gente ter um exemplo, de qual é o papel da iluminação e a reflectância que a gente teria aqui, né? Pensando numa imagem como essa que a gente tem aqui, vamos olhar para ela e olhar como é que estaria aqui o nosso histograma, né? Olha a diferença, né? Aqui é uma imagem original, vamos dizer assim, de 8 bits, livre de ruído. A partir do momento que a gente adiciona um ruído gaussiano aditivo, por exemplo, média zero e desvio padrão de 10 níveis de intensidade, né? A gente consegue ver que o histograma mudou completamente. A gente não tem mais aqueles pixels ou aquele vale, né,
para ver a diferença entre o que a gente quer segmentar, né, que seria esse objeto do fundo, né? Então a gente já não consegue mais visualizar isso. E aqui nessa outra imagem a gente tem um filtro, um ruído gaussiano aditivo de média zero e desvio padrão de 50 níveis de intensidade, né? E aqui os histogramas correspondentes, né? Então a gente consegue perceber que fica mais fácil quando a gente tem essa imagem aqui mais bem definida, né? A diferença de iluminação entre o que a gente quer segmentar do fundo, né? Aqui dá para fazer já, mas fica um pouco mais difícil, porque essa diferença de iluminação ela não é tão grande, né? São bem próximas, e aqui a gente vê que a gente não consegue, pelo menos essa propriedade, ela acaba nos atrapalhando muito e a gente não vai conseguir fazer essa segmentação mais, né? Com essa imagem aí, tá? Bom, essa limerização, ela pode ser feita de uma forma simples e iterativa, é um dos métodos mais simples que a gente tem aí para poder fazer essa limerização. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente começa esse nosso T, que a gente quer encontrar, né? O nosso limiar, o nosso threshold, né? E começa ele com um valor aleatório, ou com zero, por exemplo, né? Sei lá, um valor aleatório, e vai iterativamente, vai modificando ele, né? De forma que a gente tenta encontrar algum valor que nos dê um ΔT aceitável, né? Então a gente vai tentando fazer essa busca global e iterativa. Por que global? Porque a gente vai tentar encontrar um único T para a imagem inteira. E iterativa porque a gente vai iterativamente alterando esse valor de T até que ele nos dê um valor aceitável aí para a gente poder fazer a nossa segmentação, tá? Então aqui tem um exemplinho, né, de como a gente poderia fazer a separação dessa imagem aqui de uma digital, né, do que está na digital para o fundo, né? E aqui a gente consegue segmentar, né, utilizando esse algoritmo, né? E a gente também tem um algoritmo que seria o algoritmo de Otsu, né, que faz essa limerização global ótima, que a gente chama, né? Que na verdade, né, é a mesma coisa, só que é uma forma automática da gente encontrar esse valor de T, né? O que ele faz? Ele tenta maximizar a variância entre classe e minimizar a variância intraclasses, né? Essa que é a ideia desse algoritmo. Então a vantagem é que esses cálculos vão acontecer sobre o histograma apenas, né? Vai utilizar o histograma para tentar fazer com que a gente detecta automaticamente esses valores, assim, de forma máxima e mínima, né? Para poder encontrar esse vale e separar as diferenças entre as regiões, né? Então o processamento acaba sendo rápido e simples, certo? Aqui tem um exemplo, só para a gente ter uma ideia, né, de como que a gente iterativamente vai mudando esse valor do T, né? Usando o método de Otsu, por exemplo, né? As diferentes separações, vamos dizer assim, né? Os histogramas que são gerados, né? Nessas iterações e o que acontece, né, com a imagem para diferentes T e o que acontece com o histograma, né? E aqui a gente tem um exemplo de como a gente poderia aplicar tanto esse método de limerização global simples como também o de Otsu. A gente vai ver o que muda basicamente quando a gente sai de um e chega no outro, né? Claro, nesse exemplo aqui especificamente, né? Mas isso acontece bastante também, né? Então, dado aqui uma imagem original que a gente tem, né? A gente teria o histograma dela, os picos elevados, né? Foram cortados aqui para poder realçar os detalhes, né? Nos valores mais baixos, né? Foram cortados os picos aqui, né? Mesmo assim, né? A gente está vendo aqui que ainda a gente consegue visualizar o histograma assim, né? Aqui seria o processo de bilharização global simples, né? Para um T igual a 169, por exemplo, né? O que aconteceu aqui, né? Chegou nesse T, lembra que iterativamente a gente vai tentando chegar nesse T, como vocês também já leram, né, no material, né? Só que ali, como ele chegou num resultado aceitável, dependendo daquele ΔT que a gente escolheu, ele parou ali, né, nesse 169. Só que se ele continuasse um pouco mais, ele poderia chegar, por exemplo, no mesmo resultado do método de Otsu, né? Que com o T igual a 181, olha qual o resultado que ele conseguiu aqui, né? O resultado de segmentação mais preciso, né? Segmentou melhor o que a gente está querendo buscar aqui da imagem original, tá bom? Bom, tem algumas técnicas também que a gente pode utilizar, né, para aprimorar, né, melhorar essa aplicação do nosso limiar, né? Simplesmente a gente poderia fazer isso por melhorar a qualidade do histograma, né? Picos altos, finos simétricos e separados por vales profundos, por exemplo, né? Então aqui tem um exemplo de que a gente pode filtrar essa imagem por um filtro de média. Então a gente vai olhar para essa imagem aqui que a gente tem, ó, seria uma imagem ruidosa, tá? Uma imagem ruidosa do que a gente já viu anteriormente, que seria uma imagem cuja essa diferença aqui ela seria bem mais branco no interior, né? E outra cor bem mais escura, bem mais clara no interior e bem mais escura no exterior. Mas a gente vê que aqui está com bastante ruído. A separação desses valores aqui, eles têm alguns pontinhos aqui, se a gente for olhar bem, dar um zoom aqui dentro, alguns pontinhos que têm intensidade parecida com a parte externa aqui, com o fundo da imagem, né? E aí aqui tem os seus respectivos histogramas, né? Então aqui é o histograma dessa imagem, né?
Aí o que a gente tem aqui também? Esse aqui é o resultado dá uma imagem suavizada, por exemplo, né? Então essa imagem que está do lado aqui seria o resultado obtido pelo método de Otsu para essa imagem ruidosa, né? Se a gente chegar aqui e fazer essa alteração, que nem a gente estava conversando, utilizar uma máscara de média, aplicar um filtro de média aqui, a gente viu que melhorou um pouco, né? Deu uma melhorada, deu uma suavizada nessa imagem aqui. Ao ponto, quando a gente faz essa suavização dessa imagem, né, simplesmente aplicando esse filtro de média, olha como é que fica o histograma dela. E aí a gente vai lá e aplica o mesmo método de Otsu, olha o resultado, como fica bem mais claro, bem diferente, bem melhor dessa segmentação, né? Então é só para a gente ver o que a gente pode fazer também, né? As técnicas de limerização, elas podem ser muito combinadas com essas que a gente utiliza, com os filtros, para poder mexer no histograma. A técnica de limerização continua sendo a mesma, né? Só que a gente está melhorando o histograma para que ela consiga dar um resultado melhor, né? Bom, aqui tem um outro exemplo, né? Que é quando a gente usa informação de borda, né, baseada no Laplaciano, né? Também para aprimorar, né, esse limiar, né, e melhorar a limerização global, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui de células de levedura, certo? Aqui o histograma dessa imagem, olha como estava o histograma aqui dessa imagem, ó. E aqui como é que é feita a segmentação usando o método de Otsu, muito bem feita, né? Por sinal, né? Aí o que a gente teria aqui nessa imagem abaixo? A gente teria aqui um Laplaciano absoluto que é linearizado. A gente teria esse outro histograma que a gente está aqui, né? E aqui a imagem, né, original, linearizada, usando o método de Otsu, baseado nesse histograma que a gente viu, né, anteriormente, né? Bom, como é que funciona aqui também para utilizar o método, né, de Otsu, né, nesse caso, né, para linearização global múltipla, né? Um ajuste que a gente faz aqui, o que seria isso? É só uma variação do nosso método original, né? Para encontrar mais de um valor de K, né? Então a gente, na verdade, vai encontrar múltiplos limiares, né? A gente não vai buscar por apenas um, né? E a gente consegue aplicar ele aqui, por exemplo, para fazer essa segmentação aqui em 3 partes, não apenas em 2, né? Para a gente não pensar que esse método ele funciona só para fazer uma segmentação de dois segmentos, né, 2 regiões, né? Então a gente consegue aplicar bem ele funcionar bem aqui, né? Separou o céu de uma parte da montanha para outra parte da montanha aqui, né? Aqui também um outro caso de linearização variável, né? A gente pode aplicar técnicas de correção de ruído e iluminação, né? E nem sempre vai ser suficiente para isso. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer? Fazer um particionamento dessa imagem. Então, isso às vezes funciona. A gente divide a nossa imagem em partes diferentes e aplica um método independentemente para cada uma dessas partes, né? E isso pode ajudar bastante. Então, aqui tem um exemplo bem claro disso também, né? A imagem original, né? Aí vai ter esse aqui o nosso histograma, né? Dessa imagem original, só que essa aqui está ruidosa e sombreada, vocês estão vendo que está mais difícil ainda do que aquela o que a gente inseriu o ruído anteriormente, né? E aqui a gente utilizando aquela linearização simples e iterativa, né? O que a gente conseguiria fazer, né? Já essa outra aqui é a imagem obtida pelo método de Otsu, né? Utilizando essa imagem que a gente tem ali original, né? Depois o que a gente faz? A gente pode, em vez de usar essa imagem para rodar o método de Otsu, a gente pode particionar essa imagem que a gente está usando aqui, essa mesma imagem, né, que é a imagem ruidosa, né, que a gente está conversando, particionar em 6 imagens diferentes, subimagens, ó, e aplicar o método de Otsu para cada uma dessas 6. Aí depois a gente agrega tudo e fica dessa forma. Olha como ficou bem melhor do que estava anteriormente, né? Então é uma outra técnica que se usa bastante, né, quando não funciona utilizando as anteriores que a gente viu, né? E também pode levar a bons resultados, né? Bom, a gente também tem outra possibilidade de fazer essa linearização variável, né? O que significa isso, né? A gente acaba fazendo com que esses limiares eles sejam baseados nas propriedades locais, né? De cada pixel em relação também à sua vizinhança, né? Então aqui tem um exemplo também do que a gente consegue fazer, né? A imagem original, dupla segmentação de Otsu, né? Fazendo segmentação dupla porque a gente está pegando essa de fora e também esse pontinho branco dentro. O desvio padrão com vizinhança 3x3, a gente consegue aplicar aqui também. E aqui o resultado, né, dessa linearização variável, também a gente consegue linearizar de uma forma mais clara, diferente, mas bem clara também, utilizando essa técnica de linearização variável, tá? Bom, a gente também tem a ideia de fazer essa linearização multivariada, né? A gente pode fazer isso também, né? Ou seja, não apenas usar a intensidade, que nem a gente está vendo agora, a gente pode usar outras variáveis também, né? Por exemplo, segmentar a imagem, né, por técnicas de reconhecimento de padrões baseadas em funções de decisão. Então, aqui a gente pode usar uma classificação bayesiana, por exemplo, nos dados da imagem espectral, né? Então, aqui seria uma imagem espectral, né?
das componentes espectrais de algumas imagens, dessas 4 componentes aqui, né, dessa imagem, né? Então aqui a gente teria os comprimentos de onda do azul visível, do vermelho visível, do verde visível e do quase infravermelho, né? Depois a gente teria aqui uma máscara, né, para fazer para mostrar essas regiões, né? Teria essa máscara para mostrar essas regiões dessa amostra de água, né, que a gente está querendo segmentar, e aqui, por fim, a gente tem os resultados dessa classificação, né? Os pontos pretos vão representar os pontos classificados que foram classificados incorretamente, né? Os outros, os brancos, foram classificados corretamente, então, gerando essas imagens que estão aí, tá? Outra forma também de fazer, né, já não é mais linearização, mas a gente pode fazer, utilizar crescimento de regiões, né, para poder fazer a nossa segmentação também, né? A ideia básica aqui, qual que seria, né? Agrupar pixel em regiões maiores com base nos critérios pré-definidos para crescimento. Então, a gente vai começar com um conjunto de pontos que a gente chama de sementes, né? Que fazem parte dessa mesma região, e aos poucos a gente vai acrescentando, né? Anexando mais pontos para para os vizinhos, né? Os pixels vizinhos que têm propriedades pré-definidas, né, que essas propriedades são pré-definidas, que são semelhantes às que são dessas sementes, representando essas regiões, né. Então, a gente tem algumas questões aí que podem ser trabalhadas, né, como quais são essas sementes que a gente vai utilizar, qual que vai ser esse critério de similaridade, né, porque a gente vai avaliar em relação aos vizinhos para saber se vai agregar ou não a essas regiões, qual a vizinhança que a gente vai considerar a vizinhança de 4, de 8, então isso tudo influencia no resultado, né. Qual é a regra de parada, né? Em algum momento a gente vai ter que parar de fazer o crescimento, por exemplo, quando o ganho que a gente tiver, né, de similaridade for, se daqui a pouco os vizinhos não começarem a ter uma similaridade mínima, então a gente para, né? É um exemplo de como a gente pode terminar isso, né? Então são alternativas aí, né, para fazer a segmentação, tá? Bom, o que a gente viu aqui então, pessoal? A gente fez uma introdução, né, de como a gente pode fazer segmentação por técnicas de limerização. Mais especificamente, trabalhamos com limerização global, múltipla, variável e multivariável. Na próxima videoaula, então, a gente vai trabalhar com segmentação semântica com CNN, ok? Obrigado e até a próxima.